Bom dia, turminha! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, não é? Se cuidando, se prevenindo contra o coronavírus. E também espero que vocês estejam realizando as atividades com muito capricho e dedicação. Vejam só, vocês sabem me responder que dia da semana é hoje? E aí? Vou dar uma dica, tá? Nós estamos vivenciando hoje o terceiro dia da semana. Olha aí que dica! Então, se ontem foi segunda-feira, que dia da semana é hoje? Eu ouvi um terça-feira, foi isso mesmo? Muito bem! Hoje é terça-feira e a data de hoje é 5 de maio de 2020. Hoje nós iremos praticar, assistir mais uma aulinha online, onde estaremos continuando trabalhando uma temática voltada para o Dia das Mamães, não é? Esse ser tão importante, tão especial, criado por Deus, não é? Enviado por Ele para cuidar, nos amar e nos proteger aqui na Terra. Vamos lá? Antes de iniciarmos a aulinha de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade de ontem. Então agora, nesse momento, você deve pegar o seu livro, abri-lo na matéria de português, na página 41. Lápis e borracha na mão, porque agora é o momento de corrigir a atividade. Vamos lá! Nós temos então jogo rápido. Questão número 1. Marque X nas imagens que têm nomes escritos com tio. Aí nós temos a primeira imagem, corresponde à imagem do feijão. A palavra feijão se escreve com tio? Sim, então você, não é? Deve marcar o X aí. Ou melhor, você deve ter marcado o X aí, não é? A próxima figura, árvore. A palavra árvore se escreve com tio? Não. Então, não é? Provavelmente você não marcou o X nessa figura. Terceira imagem, leão. A palavra leão se escreve com tio? Sim, se escreve sim, ó, porque nós temos, não é, nessa palavra, o encontro vocálico cuja vogal, o A, está sendo pronunciada com o som nasal. A próxima figura e última, maçã. A palavra maçã se escreve com tio? Muito bem, para quem marcou o X nessa figura. Maçã é uma palavra que é escrita com tio porque ela termina com a vogal A final, não é? Com som nasal. Muito bem para vocês! Questão número 2. Reescreva as frases colocando o tio onde for necessário. Olha só, somente onde for necessário. Letrinha A. Aí a frase, não é? Está da seguinte forma. Sebastião comprou 10 balões. Só que nós sabemos que nós não falamos Sebastião, não é? A palavra correta é Sebastião. Então, onde é que eu vou pôr o tio aí, nessa palavrinha? Muito bem, em cima da vogal A. Qual é a outra palavra que também deve ser colocado o tio aí? Isso mesmo, a palavra balões, não é? Aí está escrito balões, só que nós sabemos que nós não pronunciamos balões. A palavra correta é balões. Onde vocês colocaram o tio? Isso mesmo! O tio deve ser colocado sobre a vogal O dessa palavra. Agora, não é? Depois que vocês corrigiram essa parte aí de colocar o tio onde for necessário, vocês devem, não é?
verificar se vocês reescreveram as frases corretamente. Primeira coisa, a palavra Sebastião, ela deve ser escrita com letra inicial maiúscula. Lembrem-se que início de frase, não é? Palavrinha, a letrinha inicial da palavra deve ser escrita com letra maiúscula. E esse nome aí, ó, também é um nome próprio. Letra B, nós temos João não come feijão com macarrão. Eita lá, que coisa estranha, não é? Como é que fica essa frase corretamente? João não come feijão com macarrão. A palavrinha que está aí, João, que nós sabemos que corresponde a João. Vocês colocaram o tio onde? Isso mesmo, o tio, não é? Ele deve ser posto sobre a vogal A. Próxima palavra que também deve ser escrita com tio, a palavrinha não, que aí não é? Está não. O tio ele deve ser posto também sobre a vogal A. Come. Aí não vai ser preciso colocar o tio, não é? Feijão. Tá faltando o tio aí sobre uma vogal. Isso mesmo. O tio deve ser posto sobre a vogal A. Feijão. Com não possui tio. Macarrão. Para que a palavrinha fique macarrão, eu preciso colocar o tio sobre a vogal A, não é? Ó, macarrão. Lá no encontro vocálico final da palavra, no A, O, eu vou colocar o tio sobre a vogal A. E a letra C? Aquele cão quase mordeu minha mão. Também está estranho, não está essa frase? Está faltando, ó, o tio aí em algumas palavrinhas. Então, aquele cão, que não é cão, nós sabemos que é cão. Você vai colocar o tio sobre a vogal A dessa palavrinha. Quase mordeu minha mão. É a palavra correta. Então, na palavrinha mão, não é? Para que nós tenhamos essa palavra, já que aí está escrito mal, é preciso que você coloque o tio sobre a vogal A. E nas duas frases, tanto na frase da letrinha B como na frase da letrinha C, você deve ter reescrito-as, não é? Com letra inicial maiúscula. Como eu falei anteriormente, lembrem-se que início de frase, a palavrinha inicial do início da frase, ela deve ser escrita com letra maiúscula. Quem fez assim, parabéns! Quem não fez, não é? Deve ter prestado atenção na explicação que a tia deu aqui e é o momento de corrigir. Agora que todo mundo já corrigiu a atividade, não é? É o momento de iniciarmos a aulinha de hoje. Vamos ouvir uma história? Quem quer ouvir história? Eu amo ouvir história. E a história de hoje, ó, tem como título Mamãe Zangada. Por que será que a mamãe ficou zangada? Será que foi por isso mesmo? Será? E ela ficou zangada com quem? E foi. Vamos lá ver? Quem quer ouvir a história? Vem comigo. Pinguim! 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 Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que a mamãe
brigou comigo hoje pela manhã. Eu não entendi. Eu não sei o porquê que ela fez isso, mas eu fiquei, tão triste, que parecia, que eu estava me despedaçando todo pelo ar. O meu corpo, saiu mergulhando lá para o mar. Pois é, ele foi para lá. E as minhas asinhas, pareciam que estavam se desprendendo de mim e voaram lá para a selva. Pois é. E as minhas asinhas, ficaram lá, perdidas na selva. E eu fiquei, me sentindo muito mal, porque as minhas asinhas foram para bem longe. Logo depois, foi a vez do meu bico. O meu bico desapareceu lá para o alto da montanha, para a montanha mais alta que existe. Logo depois, foi a vez do meu bico. O meu bico desapareceu lá para o alto da montanha, para a montanha mais alta que existe. E eu me senti assim. Depois foi a vez do meu bumbum. Meu bumbum, se desprendeu e foi parar bem no meio da rua. Nossa! E eu fiquei assim, sozinho. Só tinha os meus pezinhos. Fiquei sozinha. Ficou apenas eu e os meus pezinhos. Os meus pezinhos não quiseram ir a lugar nenhum, mas também se desprenderam de mim. Então, ficamos assim. Eu aqui e eles ali. Teve um momento que os meus pezinhos, cansados de estar parados, começaram a correr. Correram tanto que foram parar lá no deserto do Saara. Ai, não! Fiquei muito triste. Eu tive vontade de ir procurá-los, mas eu não podia, porque os meus olhinhos, estavam lá no universo. Eu senti vontade de gritar, mas eu não podia, porque o meu bico, estava lá no alto da montanha. Eu senti vontade de nadar, mas não podia, porque as minhas asinhas, estavam lá na selva. E assim fiquei eu, sozinho, muito triste, sem poder ir em busca das partes do meu corpo. Enquanto os meus pezinhos estavam lá, lá no deserto do Saara, veio uma grande sombra e cobriu os meus pezinhos. Era a mamãe, que não estava mais zangada comigo e me recolheu, do universo, do mar, da selva,
da montanha, do meio da rua. Faltava apenas os meus pezinhos e a mamãe, a mamãe ficou de coração partido por ter gritado com o seu filhinho. Você já se sentiu triste por alguma vez, algum momento já ter levado uma bronca da mamãe ou por ela ter gritado com você, assim como o pinguim da história? E aí? Me desculpe, eu não queria ter gritado com você. Eu te amo. Não tem problema, mamãe. Eu também te amo. Eu prometo nunca mais gritar com você. Pinguim! Pinguim! A mamãe é um ser muito especial, não é mesmo? Só que assim como todas as pessoas, a mamãe também possui sentimentos e algumas vezes ela fica chateada com a gente, não é? Dá bronca, põe de castigo, mas isso é fruto, é resultado do amor que ela sente por nós. Ela não quer, não é, que cresçamos crianças desobedientes, teimosas. Ela quer que sejamos, pessoas do bem. Por isso, muitas vezes, ela reclama, ela põe de castigo, ela grita como a mamãe pinguim da história. Mas isso não quer dizer que ela não nos ame. O amor da mamãe por nós, olha só, é imenso. Você já se sentiu triste por alguma vez, algum momento já ter levado uma bronca da mamãe ou por ela ter gritado com você, assim como o pinguim da história? E aí? Não é bom tomar bronca da mamãe, não é mesmo? Mas às vezes é necessário, não é? Porque nós não podemos esquecer do amor que sentimos por ela e do amor que ela sente por nós. Você aí, já falou eu te amo para a mamãe hoje? Não, pois é o momento de dizer. O meu bumbum, se desprendeu e foi parar bem no meio da rua. Nossa! E eu fiquei assim, sozinho. Só tinha os meus pezinhos. Com base na história que nós ouvimos, tia tirou algumas palavrinhas que estavam presentes nela. Olha só, vamos fazer a leitura delas. Aqui nós temos mamãe, tal, coração e manha. Ô tia, mas não foram essas palavras que estavam na história, não. Muito bem, não foram mesmo não. Porque, as palavrinhas da história eram mamãe, tão, coração e manhã. Não essas que estão aqui. O que é que está faltando nessas palavras para que elas sejam pronunciadas corretamente? É isso mesmo! Está faltando, o sinal gráfico chamado til, que indica que a vogal ela deve ser pronunciada com o som nasal, não é? Que aquela vogal naquela palavra possui o som nasal. Vocês ainda lembram o que é um som nasal? Olha só, é aquele som que sai tanto pela boca
como pelo nariz. Vamos ler essas palavras aqui agora, ó. Olha só. Mamãe, tão, coração e manhã. Viva! Agora elas estão escritas corretamente. Agora vamos ver por que é que essas palavrinhas elas devem ser escritas com tio. Olha só, na palavra mamãe, ó, nós temos um encontro vocálico aqui no final da palavra, ó. É o encontro, ó, da vogal A com a vogal E, o encontro AE. Quando nós temos esse encontro no final de uma palavra, nós devemos colocar o tio sobre a vogal A. Muito bem. Então, aqui na palavrinha mamãe, essa vogal A, ela possui o som nasal, porque nós temos o tio aqui, ó, em cima dela. Olha a outra palavrinha, tão, que agora está escrita corretamente. Por que foi? Ou melhor, por que é que essa palavra se escreve com tio? E aí? Olha só o que eu observei, que nessa palavra aqui, ó, nós temos o encontro vocálico A, O. Olha aqui, o A e o O, o encontro vocálico. Logo, ó, se esse encontro vocálico está no final da palavra, o tio, ele deve ser posto sobre a vogal A, indicando que ela tem um som nasal nessa palavrinha. A mesma coisa, a mesma regrinha, segue aqui, ó, a palavra coração. Olha o tio onde está, sobre a vogal A. E a outra palavra? Olha só, na palavra manhã, como deve ser pronunciada aqui, ó, já que a vogal A possui um tio sobre ela. Eu não tenho encontro vocálico, não. Não é, ó. Eu não tenho aqui o encontro de duas vogais, não. Ah, mas é isso mesmo. O tio está aqui sobre essa vogal, ó, porque aqui nós temos a vogal A no final da palavra, sendo ela pronunciada com um som nasal, com um som que sai tanto pela nossa boca como pelo nosso nariz. Por isso, ó, que o tio foi posto aqui sobre essa vogal. O que era que aconteceria se nós não colocássemos o tio sobre essas palavrinhas? Olha só, iria acontecer o que aconteceu logo no início, quando o tia mostrou as palavras. Olha só o que aconteceu, elas estão sem o tio. Logo, se elas estão sem o tio, elas vão ser pronunciadas de uma forma diferente. A vogal A nessas palavras não teria o som nasal. Eu iria pronunciar, ó, como pronunciei antes. Mamai, tal, coração, manha. E não é assim que deve ser pronunciada, não é? Por isso, ó, nós devemos estar muito atentos à pronúncia das palavras e a essas regrinhas que nós acabamos de ver, ok? Olha o que nós temos aqui. Nós temos pares de palavras, só que cada uma delas possui um significado diferente, mas elas estão escritas da mesma forma, não estão? Vamos olhar para elas. Olha, as mesmas letrinhas compõem a escrita delas, formam a escrita delas, só que há uma coisa diferente. Olha bem para elas. Uma se escreve sem o tio e outra se escreve com o tio. Logo, essas palavrinhas vão ser pronunciadas da mesma forma? Não! E, consequentemente, elas vão ter um significado diferente. Olha só, a primeira palavra aqui, ó, não está com o tio, não é? Então, nós iremos falar manha. Na outra palavrinha, ó,
que está com o tio, nós temos a palavrinha manhã. Perceberam a diferença? Olha só, se eu tenho a seguinte frase para completar. O bebê fez com a mamãe. E aí? Qual a palavra que completa essa frase? Será manha ou será manhã? Acertou quem respondeu que o bebê fez manha, sem o tio. Agora, se eu digo o seguinte, o bebê fez manha pela o quê? Pela manhã ou pela manhã? Pela manhã, isso mesmo, turminha. Vamos ver agora um outro grupo de palavras. Olha só o que nós temos aqui, ó. Lá, ok? A vogal A não está com o tio, logo ela não será pronunciada, ela não tem aqui nessa palavrinha um som nasal. Então nós temos lá, agora aqui, ó, a vogal A está com um tio. Então eu não vou falar o som dela A. Será como? Isso mesmo, será an. Então nós temos aqui a palavrinha, ó, lã. Lá e lã são a mesma coisa? Possuem o mesmo significado? Não! O homem estava lá. A vovó fez uma costura utilizando lã. Possuem significados diferentes. Agora aqui, ó, tenho mais um grupo de palavras. Roma, romã. São a mesma palavra, pessoal? Nina, não, de jeito nenhum. Olha só, Roma corresponde a o nome de um lugar. Romã refere-se ao nome de uma fruta. Não possuem o mesmo significado. Vamos continuar observando. Como é que eu vou fazer a leitura dessas palavras aqui agora? E aí? Uma possui tio, outra não possui tio. Então aqui nós vamos ter, ó, diva. O som da vogal A será pronunciado normal. Agora aqui, ó, está com tio. Vou pronunciar essa vogal com o som nasal, ó, divan. Ok? Outra aqui, ó, Ana, anã. Significados diferentes. Irmã, a vogal A não está com o tio. Irmã. Vocês perceberam que nesses dois grupos de palavras que a tia mostrou para vocês, algumas palavrinhas que terminam com a vogal A com o som nasal recebem tio? Isso mesmo, não esqueçam dessa regra, tá? Sempre que a palavra termina com a vogal A e essa vogal A tem um som nasal, nós devemos escrever sobre ela o acento gráfico chamado tio, ok? Então, ó, revisando, vocês já sabem que sempre que a palavrinha terminar com a vogal A, com o som final nasal, nós devemos escrever essa palavra utilizando um tio sobre essa vogal. Só que vocês também já sabem, não é? Que nós utilizamos o tio, empregamos o tio apenas em duas vogais. Quais são elas mesmo, hein? E aí? Isso mesmo, sobre a vogal A e sobre a vogal O apenas, nos seguintes encontros vocálicos, não é? Ó, a O, E, a E, pronunciados dessa forma sem o tio. Quando a vogal recebe o tio aqui, ó, nós já vamos pronunciá-los de uma outra forma. Oi, an. Estando esses encontros aqui no singular ou no plural, quando indica mais de uma coisa, como aqui, ó, singular, plural, ans. Oi no singular, ons no plural.
também está no plural. Aqui, ó, ães no plural, no singular, ães no plural. Agora que já fizemos a revisão de como empregar o tio, vamos para a atividade de casa. Olha só, a atividade de casa de hoje é aqui na plataforma, certo? Tem uma atividade com base na aulinha de hoje e também tem uma atividade que deve ser feita no livro de vocês, na matéria de português, página 46, ok? É a questão de número 8, que diz o seguinte, ó. E as minhas asinhas, ó, ficaram lá, perdidas na selva. E eu fiquei, ó, me sentindo muito mal, porque as minhas asinhas foram para bem longe. Escreva o nome das imagens a seguir. Dica: todas elas apresentam o tio sobre uma das vogais. Aí nós temos, ó, como vocês podem ver, vulcão, peão, pão, macarrão, botão e mamão. Em uma dessas vogais, vocês devem escrever o tio. Observem qual é a vogal que está sendo pronunciada com o som nasal. Aquele som que sai tanto pela boca como pelo nariz. Ok? Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a aulinha de amanhã.